Escutar, discernir à luz da palavra. E hoje, na dimensão do agir, faremos uma seleção das 15 melhores proposições apresentadas pelo texto base, em vista de uma educação integral, humanista e solidária. As 15 propostas de ação estão nos últimos minutos deste vídeo. Antes, faremos uma síntese reflexiva dos questionamentos conclusivos levantados pelo texto base. Em seguida, enfatizamos a relevância do texto bíblico no qual Jesus, no encontro com a mulher adúltera, adota uma pedagogia humanista, inclusiva e amorosa. Antes de continuar, quero agradecer profundamente a sua companhia nesta resenha reflexiva sobre a educação. Chegando ao penúltimo episódio, compartilho a minha felicidade por ter contado com a sua companhia e o seu interesse pelo tema. Desde o primeiro episódio, recebi muitos feedbacks, agradecimentos, sugestões, perguntas e provocações. Todos eles enriqueceram o nosso estudo. De fato, ler e estudar um livro de forma interativa faz toda a diferença, passa a ter um sabor todo especial. Por isso, mais uma vez, meu muito obrigado por você ter colaborado com a qualidade da nossa resenha dinâmica. Vamos agora para os questionamentos feitos na última parte do texto base. Parece estranho, não é? No lugar de apresentar ações concretas para melhorar a educação brasileira, o texto base conclui a parte do agir com perguntas e não apenas com respostas. Exato. Como veremos já, o texto base aponta algumas propostas de ação, porém, por vivermos em um país continental com múltiplas realidades no campo da educação, mais do que querer apresentar respostas padronizadas para uma realidade complexa e multimodal, talvez faça mais sentido elaborar questões abertas para que cada região, cada gestor, professor, cada comunidade civil ou religiosa responda aos questionamentos a partir do contexto e dos desafios educacionais de suas respectivas regiões. Vamos lá. Primeiro, o que podemos aprender com a pandemia para iniciar novos processos que contribuam para o nascimento de uma nova realidade educacional? Segundo, será que compreendemos de fato o modelo educacional vigente? Terceiro, como está o acesso à educação em nossa comunidade? Quarto, os pobres têm as mesmas oportunidades, o mesmo acesso e as mesmas condições? Quinto, o que a escola está fazendo para garantir de forma equânime a aprendizagem dos estudantes com e sem acesso à internet? Sexto, quais estratégias pedagógicas e metodológicas estão sendo adotadas para oportunizar a todos os estudantes uma aprendizagem significativa, ajudando-os a desenvolver as habilidades e competências para viver e trabalhar na sociedade da era digital? Sétimo, como está a participação da família na educação? Como a comunidade e os diversos atores sociais participam do processo de aprendizagem dos estudantes? Oitavo, os planos de educação, os projetos políticos pedagógicos das escolas municipais, estaduais e federais estão sendo discutidos, aprofundados, avaliados pelas comunidades e atores sociais envolvidos? Nono, qual é a colaboração e o envolvimento da Igreja Católica nesse processo? Nós, padres, bispos, religiosos, leigos, conhecemos os planos de educação
dos nossos municípios e como eles estão sendo implementados? 10. Existe uma integração entre os governos federal, estadual e municipal, de modo que cada um cumpra com sua responsabilidade na educação? As políticas educacionais estão tendo uma devida continuidade ao longo dos governos? 12. Os problemas estão sendo adequadamente detectados e estão sendo feitas propostas para superá-los? 13. Quais são os pontos fortes e as carências de nossas escolas? 14. Sobretudo neste contexto pandêmico de profundas transformações no fazer pedagógico, as escolas estão sendo apoiadas e recebendo recursos para superar suas limitações? 15. Os professores estão sendo bem formados e bem remunerados para desenvolver com maestria e dignidade as suas atividades acadêmicas? 16. Quando existem problemas e conflitos, as famílias podem dialogar com a escola e com os professores em busca de melhores soluções? 17. Qual a ideia que temos de educação quando confiamos nossos filhos às instituições de ensino? O foco está somente no aspecto intelectual, técnico, científico ou existe um real interesse pela educação integral? Penúltimo, como educar para o belo, o bom e o verdadeiro? E último, como educar para a cultura do amor ao próximo, da tolerância e do diálogo? Enfim, como educar para a construção de uma nova sociedade alicerçada nos valores da fraternidade, da justiça e da paz? E agora, antes de apresentarmos algumas inspirações propositivas apresentadas pelo texto base, que certamente iluminarão o caminho para responder alguns dos questionamentos aqui levantados, quero rapidinho recordar a importância do texto bíblico escolhido para fundamentar o lema da campanha da fraternidade deste ano: fala com sabedoria e ensina com amor. Atenção, pais e professores. Seguindo a lógica do texto bíblico, quando se educa com amor, a transformação acontece na alma de todos os atores envolvidos no processo de aprendizagem. Em todos renasce o desejo de uma vida transformada, convertida. É somente na lógica do educar com amor e misericórdia que entendemos o verdadeiro significado da recomendação que Jesus faz à mulher flagrada em adultério. Entre aspas, vai e de agora em diante não peques mais. Analisando bem, o vai e não peques mais da mulher é precedida de um encontro amoroso com o Mestre, é precedida de um discernimento feito por ela à luz das palavras e dos gestos humanizantes de Jesus. Isto é, após ela ter sido acolhida por Jesus, após ela ter sido amada como ela é por Jesus, ela se abre para a graça da misericórdia que já estava acontecendo em sua vida desde o momento em que ela vê Jesus. De todas as pessoas que ela encontrava por onde passava, e toda a multidão que estava assistindo a cena no momento em que ela é jogada aos pés de Jesus pelos fariseus e doutores da lei. Atenção, Jesus foi a única pessoa que olhou para ela com amor incondicional, com amor filial, maternal. Nessa perspectiva da mulher que se transforma, que muda de vida, após ser educada e catequizada pelo olhar, pela fala e pelo gesto de Jesus, podemos afirmar que a educação cristã é, por natureza, uma educação da metanoia, uma educação transformadora, uma educação profundamente libertadora e humanizada.
Na ótica da educação cristã, assim como não existe misericórdia sem correção, também não existe educação sem mudança de rota, não existe educação sem transformação mental e comportamental. Essa revolução se consolida dentro de um projeto de vida. Diz o texto base, pensar em um projeto de vida é ir além da projeção de uma carreira profissional. Um projeto de vida despertado pelos valores da fé e pelo compromisso com o bem comum terá incidência concreta de transformação da sociedade. Um bom projeto de vida une a excelência técnica profissional e a maturidade emocional e espiritual do educando. Não faz nenhum sentido ser um excelente técnico em qualquer profissão sem desenvolver a inteligência emocional, a resiliência, a empatia e o espírito de serviço e colaboração. Para um educando cristão, a construção de um projeto de vida autêntico, entre aspas, depende do testemunho de fé e de experiência profunda com Deus. Numa perspectiva cristã, entre aspas, as palavras vocação, graça e missão, dentro do projeto de vida, elevam a dignidade das pessoas e as fazem construtoras de novos projetos. O grande projeto para a educação cristã é chegar à santidade, ao encontro pessoal com Deus em Jesus Cristo. Com isso, todo tipo de mal deve ser rechaçado, porque o mal impede a pessoa de construir o bem e de atingir os objetivos que possibilitam uma vida feliz. A construção do projeto de vida na ótica do Pacto Educativo Global do Papa Francisco coloca a pessoa no centro do processo educativo. Para isso, é preciso uma aldeia inteira para educar a pessoa, ou seja, a educação integral do ser humano acontece quando todos os atores humanos e não humanos são inseridos no processo de ensino-aprendizagem do educando. Segundo o texto base, uma educação frutífera não depende primariamente da preparação do professor nem das habilidades dos alunos, mas da qualidade do relacionamento que é estabelecido entre eles. Muitos estudiosos da educação enfatizaram que não é o professor a educar o aluno numa transmissão unidirecional, nem é o aluno a construir o seu próprio conhecimento, mas é o relacionamento deles que os educa mutuamente no intercâmbio dialógico que os pressupõe e, ao mesmo tempo, os supera. Esse é, propriamente, o sentido de colocar no centro a pessoa que é relação. Sob as asas do Pacto Educativo Global, o texto base afirma que, entre aspas, educar para o humanismo solidário e construir a civilização do amor é necessário promover a cultura do diálogo, globalizar a esperança, buscar uma verdadeira inclusão e criar redes de cooperação. Além de compor a rede escola, família e comunidade, não podem ficar de fora os atores que coexistem nas redes sociais digitais. Diz o texto base, entre aspas, ficar atento ao bom uso das redes sociais e sua utilização para favorecer a partilha do conhecimento ficou ainda mais evidenciado com a pandemia. É preciso cuidar, acompanhar e utilizar de forma adequada esta bela oportunidade de proximidade virtual que jamais supera ou exclui o presencial. Fecha aspas. Observo que o texto base ainda adota uma linguagem instrumentalista e analógica para falar da cultura digital emergente e, especificamente, para falar das redes digitais. Essa visão coloca as mídias digitais na mesma linha dos meios de comunicação de massa. Por exemplo, o rádio, a TV, o jornal impresso e outros meios analógicos, de fato,
eram instrumentos literalmente usados para atender às nossas necessidades pessoais e sociais bem pontuais. Os algoritmos, os sensores, as redes digitais que conectam os humanos e não humanos, a linguagem digital que governa todos os nossos dados informacionais, não são instrumentos apenas, são um novo ecossistema, uma nova ecologia de vida ou uma nova ambiência na qual todos nós, humanos, animais, cidades, transportes, estradas, objetos, casas, florestas, árvores, rios, mares, enfim, tudo está interligado, tudo está conectado. Superar essa visão dualista, instrumentalista, tecnicista das redes digitais é fundamental para entender o verdadeiro significado da cultura digital na sociedade contemporânea e especificamente na educação. Tendo, pois, clareza e consciência da educação que queremos, fundada nos valores cristãos e na educação inclusiva, integral, humanizada e solidária, o texto base conclui apresentando uma série de proposições para os diversos atores da educação: professores, gestores políticos, igreja e comunidades em geral. A seguir, destaco, na minha percepção, as 15 principais inspirações propositivas apresentadas pelo texto base. Primeira, apoiar a formação continuada dos educadores a partir das propostas do Pacto Educativo Global do Papa Francisco, envolvendo as secretarias municipais e estaduais de educação e os demais atores sociais. Segundo, conciliar educação e instrução técnica, valorizar as ciências, redescobrir a importância das ciências humanas. 3. Promover grupos de estudo e debate do Pacto Educativo Global nas paróquias, nas escolas e nas universidades. 4. Promover a educação para a cultura e os bens culturais, fortalecendo a identidade cultural local, as expressões artísticas e culturais, a fim de preservá-las. 5. Promover espaços de partilha, estudo e aprofundamento sobre a missão educativa da família, envolvendo as comunidades, os movimentos eclesiais e as pastorais. 6. Alimentar uma rede na internet sobre a educação cristã, fornecendo artigos, criando banco de dados, salas de bate-papo, links e outros meios de comunicação. 7. Promover iniciativas educativas e pastorais na área da ecologia integral e do cuidado com a casa comum. Semana da Amazônia, Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, Dia dos Avós e dos Idosos, etc. 8. Apoiar iniciativas que promovam a escola como casa do diálogo e da construção do respeito mútuo e da paz. 9. Propor ações juntos aos educadores, ressaltando a importância dos projetos de vida como caminho de discernimento vocacional. 10. Incentivar projetos efetivos para a superação do analfabetismo e da evasão escolar. 11. Apoiar iniciativas de alfabetização digital para educando e educadores. 12. Incentivar as famílias a assumirem o compromisso educativo de seus filhos, assim como sua participação ativa nas atividades realizadas pelas instituições de ensino. 13. Promover a iniciação à vida cristã como educação e transmissão da fé. Uma educação que desperte a beleza de uma vida santa, alicerçada nos valores morais, na educação para as virtudes, para o belo, o bom e o verdadeiro. Penúltimo, assumir a escola e a universidade como territórios de missão, intensificando a presença e apoio às iniciativas das escolas, centros comunitários e centros universitários,
presentes nos territórios das paróquias e dioceses. E, por último, estabelecer e intensificar a ação da Pastoral da Educação e da Pastoral Universitária como serviço evangelizador da Igreja junto aos educadores e às comunidades escolares. Dessas 15 inspirações propositivas, quais delas são as mais viáveis para executar em nossas dioceses, paróquias e comunidades eclesiais e escolares? No próximo e último episódio, ousarei apontar aquelas propostas que podemos desde já trabalhar. Logicamente, tomarei como referência as atividades sobre a campanha da fraternidade que a paróquia de Pau dos Ferros está planejando desenvolver nos próximos meses. Cada paróquia e cada comunidade escolar elaborará a sua agenda de atividades sobre o tema da educação a partir de suas prioridades e necessidades. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Se o conteúdo desta resenha agrega algum valor na sua vida, comente aqui abaixo, deixe o seu feedback. Sua interação faz toda a diferença na dinâmica desta resenha. Somos aquilo que compartilhamos. Por isso, ficarei muito feliz em saber que você levou para mais pessoas as reflexões feitas nesta resenha. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até sexta.